Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou aproveitar a sugestão de uma inscrita aqui do canal e vou ensinar para vocês essa linda casinha aqui de Natal, para vocês usarem como centro de mesa ou de qualquer outra forma para decorar em sua casa. E também já quero avisar a vocês que no próximo vídeo eu estarei ensinando como fazer esses apliques de pinheirinho super natural e super fácil de fazer. Já aproveitem, vão aí, já se inscrevam e não esqueçam de ativar o sininho das notificações para que quando esse vídeo for postado, vocês recebam essa notificação. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então aqui para fazer essa casinha eu vou usar um pedaço de isopor no tamanho de 11 centímetros por 12 de altura. Aqui eu vou fazer uma casinha grande que é para ser usada como centro de mesa, mas vocês podem fazer da mesma forma em tamanhos menores. Então esse isopor que eu vou usar, ele tem 7 centímetros de altura, ó. Caso vocês não tenham o isopor inteiro assim, vocês podem emendar esse isopor de livraria mesmo. Vocês colhem um sobre o outro, aguardem secar, que vocês vão ter da largura que vocês quiserem. Dessa forma aqui, também dá super certo e vai ficar bem legal. Em primeiro lugar, vocês vão marcar a altura que vocês vão querer a casinha. Eu vou marcar 7 centímetros. Marquem aqui, do outro lado também. Então, essa vai ser a altura da nossa casinha, com 7 centímetros. Agora, aqui, como a gente tem 11 centímetros, vamos marcar a metade, 5 centímetros e meio. Deixa eu marcar mais em cima. Então, marquei a metade, agora eu vou marcar o telhadinho. Partindo da onde eu fiz a marcação. Então, aqui já temos a frente da casinha. Daí, com uma faca, uma faquinha ou um estilete, vocês só vêm e recortem aqui nessa marcação. Então, aqui já temos o formato da casinha, ela vai ficar num tamanho grande, mas eu quero ela assim mesmo. Então, aqui vocês vão agora só lixar toda a volta dela e deixar bem parelhinho. E esses pedacinhos aqui a gente vai aproveitar também. Então, como esse pedaço aqui tem 7 centímetros, vamos dividir ao meio. Dessas duas partes aqui, a gente vai fazer uma casinha menor na frente e vamos fazer na parte de cima também um sobradinho. Então, com esse pedaço aqui, eu vou recortar um retângulo. Daí, vocês veem o tamanho da casinha que vocês querem aqui na frente. Aqui não precisa ser medido, vocês vão medindo de acordo com o que vocês vão fazendo a casinha. Só fazer uma marcação aqui pro telhadinho. Aqui ele não tá totalmente retinho, mas eu vou, depois, quando lixar, eu lixo e vou deixando ele bem retinho. É só pra gente ter uma base, ó. Então, a parte da frente. Agora, aqui vamos recortar outro retângulo. Da mesma forma que eu fiz na frente, porém, eu vou fazer um pouquinho mais estreito. Dá um pouquinho de sujeira, mas vale a pena. Então, aqui eu tenho o retângulo, vou fazer a parte do telhadinho.
Ó, ficou dessa forma. Vou tirar um pedacinho mais atrás para não ficar tão grande. Já passo as medidas para vocês. Acho que eu vou passar a medida depois que tiver lixado. Tá, pessoal? Então, essa aqui é a parte de cima. Agora, o que que vocês vão fazer? Vão pegar essa parte aqui que a gente fez o telhadinho da grande e vamos colocar aqui em cima, ó. Coloquem aqui e com a canetinha vão marcar. O ideal é que vocês façam isso depois de estar lixado. E aqui também a gente vai recortar. Então, aqui tem uma parte de cima, olha como ela encaixa perfeitamente, ó. Então, agora, para não dar muita sujeira aqui, eu vou pegar e vou lixar tudo isso e já trago pronta para vocês verem como ficou. Aqui já lixei cada parte, ficou dessa forma. Eu vou dar todas as medidas para vocês, ficou depois de lixado. A da frente ficou com 4,5 cm de altura e 3 centímetros de largura. A frente ficou com 4,5 cm. Essa então ficou com 7, como eu usei o isopor na largura de 7 centímetros, ficou com 11,5 centímetros de altura e 10,5 centímetros de largura. Então, todas as partes prontas, vamos reservar, e aqui a gente vai encapar toda a volta, menos o telhado, a mesma coisa, todas essas partezinhas aqui que a gente fez. Um amarelo bem clarinho, que depois eu vou escurecer. Aqui eu misturei amarelo ouro com branco, tinta da Acrylex. Então, eu vou abrir essa massa aqui, não numa espessura muito fininha. Não vou abrir aqui porque o espaço é pequeno e como eu vou precisar de uma massa tamanho maior, vai ficar difícil abrir. Então, aqui eu já abri um pedaço de massa, não precisa ser muito grossa, mas também não muito fina. Eu vou dividir ao meio, que eu vou encapar em 2 etapas para facilitar o trabalho. Então, aqui eu vou passar cola, vou usar a cola Cascorés, que é a cola que eu uso para colar, mas vocês podem usar qualquer cola de biscuit que vocês tiverem. Passa a cola na frente e numa das laterais. Vocês podem passar cola, guardar um instantinho, deixar dar uma secadinha, para não ficar muito melado na hora de vocês encaparem. Aqui eu venho, largo a massa, deixo um pouquinho sobrando embaixo para depois eu poder virar. E encapo aqui do lado. Aqui vocês podem rasgar na parte de cima. Aqui embaixo eu vou deixar só uma bordinha que eu vou virar.
Aqui nas emendas a gente vai passar um pouquinho de água e vamos unir. Vem com o pincel modelador e vão alisando. Tendo cuidado para não deixar nenhuma rachadura, porque no momento que secar, ele pode ficar maior e abrir. Depois disso, é só alisar bem essa massinha toda a volta, antes de fazer a marcação. Então, mesma coisa vamos fazer nessas duas partezinhas menores. Já passei cola em cada uma delas. Aqui vocês sempre dão aquela viradinha para dentro, para depois quando a massa secar, ela vai encolher para não aparecer o isopor. Então é importante que façam isso. Então todas as partes encapadas, a gente vai fazer uma textura de madeira, como se fosse madeira. Vocês podem usar a gravatinha, a faquinha, é só fazer marcações assim, ó. Eu vou usar esse texturizador de cabelinhos que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar na descrição o link do vídeo para quem quiser aprender a fazer. E aqui eu vou fazendo a textura. Ó. Fazendo em toda a volta. Prontas as texturas, vamos aguardar secar mais ou menos por 1 hora para a gente poder pintar antes de dar sequência na peça. Para pintura eu vou usar tinta PVA, marrom mais claro e um marrom bem escuro. Então já coloquei um pouquinho de cada tom aqui. Vou colocar a água, deixá-la bem fininha, bem aquarelada. E aqui eu vou usar esse tom marrom na parte central da casinha, ó. O mais clarinho. E eu vou usar o tom um pouquinho mais escuro na parte de cima e na parte de baixo. Vou passando até chegar nesse marrom claro. Mesma coisa faço embaixo. E aqui com um lencinho umedecido ou um pedacinho de pano, vocês vêm limpando enquanto a tinta ainda tá mole, ó. Ela tá ainda molhadinha, vamos passando suavemente. E assim vocês vão fazer em toda a volta dela e nessas partezinhas aqui também.
Então, como eu mencionei anteriormente, vocês podem fazer em tamanho maior ou menor, caso vocês queiram. É só mudar as medidas. Então, aqui eu já abri uma massa, ó, numa espessura bem grossinha e cortei um retângulo. Eu vou mostrar as medidas ali que eu gravei, não acabou que não ficou gravado, então vou mostrar para vocês. Vocês vão recortar aqui, ver o comprimento da casinha que vocês estiverem fazendo, medem aqui em cima e recortem um pouquinho a mais de cada lado, que é para dar a abinha. A mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó. Medem um lado, mais o outro e coloquem um pouquinho a mais que dê a abinha assim, ó. Recortem um pouquinho a mais. Então, aqui eu já recortei. Vou centralizar. Então, aqui eu cortei um pouco a mais dos lados para dar a aba. Também atrás e na frente, ó. Já passei cola aqui na casinha, agora eu vou dar uma pressionadinha. Aqui vocês vão virar e colocar alguma coisa aqui para deixar, para manter levantadinho até que fique seco. Verifique se está do mesmo tamanho. Caso não tiver, vocês podem vir com a tesoura e dar uma recortadinha, não tem problema. Aqui eu já vou colar a parte de cima, o sótão, enquanto o telhado ainda tá molhadinho. Um pouco de cola, boto aqui no meio. O ideal é que vocês colem quando o telhado tá ainda molhado, que vocês vão poder daí conseguir colocar bem direitinho aqui e modelar do tamanho certinho, vai acompanhar. Também já pode colocar a parte da frente da casinha, a casinha menor que a gente fez. Se vocês deixar secar o telhadinho aqui antes de colar, ele já vai estar mais durinho, não vai baixar assim. Então, interessante que vocês deixem secar pelo menos por alguns minutinhos, só para ele criar uma casquinha. Então, da mesma forma, vamos fazer o telhadinho em cima e da parte da frente da casinha menor. Aqui também vocês não precisam medir. Vão recortando, olhando, sem passar cola, para ver o tamanho exato que vocês querem. Mesma coisa eu fazer aqui na frente. Então, aqui pronto os dois tamanhos, vocês podem então vir colando. Vocês não precisam se preocupar em alisar muito o telhadinho, porque depois a gente ainda vai colocar mais uma nevezinha. Então, não tem muito o que fazer. Ó, então aqui deixei uma abinha atrás e uma abinha na frente. Dá uma empurradinha para colar já na casinha, o telhado. E aqui só vindo ajeitando. Vocês vão secar, deixar secando por umas 12 horas, se puderem, de um dia para o outro. Coloquem algum objeto, alguma coisa aqui para deixar levantado. Pode ser um pedacinho de esponja. Então, vamos aguardar secar um pouco. Deixei secar, então, a casinha por 12 horas.
E eu vou dar uma sombreada agora com giz pastel na cor terracota. Na parte de cima, puxando para baixo. E na parte de baixo, puxando para cima. Faço a mesma coisa na casinha menor. Então, vamos fazer as aberturas. Abrir uma massa em tom amarelo, que eu quero que ela fique como se as luzes estivessem acesas. E vamos recortar pequenos retângulos. Uma porta maior aqui para frente da casinha e o restante a gente vai colocar só janelinhas. Então, aqui eu vou fazer 4 janelinhas, 2 para cada lado. Todas do mesmo tamanho. Agora, aqui eu vou fazer 2 um pouquinho maior, que é para a parte de trás. O tamanho vocês vão medindo aqui nas janelinhas, coloque no local, vê como é que ficou. E vamos recortar a portinha também, um pouquinho mais larga. Aqui também vocês podem ir medindo, coloquem ali, ver se está no tamanho certo. E aqui na frente vocês podem recortar redonda, uma janela redonda, como eu fiz nessa aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ou vocês podem fazer também como se fosse as janelinhas de trás. Essa aqui, aquela ali eu fiz redonda, essa eu vou fazer ela quadradinha. Aliás, retangular. Então, janelinha pronta. A gente vai arredondar todas as pontinhas na parte de cima. Com a tesoura mesmo, vocês veem e arredondam. Dou uma ajeitadinha. E assim vocês vão fazer em todas. E com a massa ainda molhada, eu vou sombrear com giz pastel na cor terracota, pode ser vermelho também, para dar aquele efeito de luz acesa. Isso vocês vão colocar apenas num dos lados. Vamos fazer isso em todos. Com giz pastel branco, então, vamos iluminar todas as janelinhas e a portinha também, ó. Se vocês quiserem iluminar também com tinta branca, pode ser. Então, aqui temos as 2 janelas maiores de trás, as 4 janelas, 2 em cada lateral. Essa aqui é a janela da frente, que é um pouquinho maior, e a portinha. E aqui da casinha de cima. Então, bora colar cada uma delas em seu devido lugar, ó. Vamos começar pela portinha da frente. Aqui fiz uns rolinhos de massa marrom, que a gente vai fazer um acabamento em cada janelinha e porta. Um pincel bem fininho, vamos passar um pouco de cola.
dessa forma aqui vocês vão fazer no restante das janelinhas. Massa, vamos fazer 2 pilares para colocar na parte da frente da casinha. Com a esteca deitada, vocês vão fazer um detalhezinho. Massinha marrom, não muito fina, vamos fazer uma abinha nessa janelinha da frente e na porta. Aqui vocês vão medindo o tamanho que vocês querem a aba. Uma bolinha de massa, daqui eu vou fazer um quadradinho, só vem bem, deixe bem redondinha para não dar rachadura. Eu vou cortar na diagonal para dar aquele encaixe no telhado. E aqui vocês veem, ajeite direitinho. Vocês não se preocupem muito com o acabamento do chaminé, que a gente vai botar depois neve e não vai aparecer, ó. Então, para decorar a casinha, vocês vão poder usar a criatividade de vocês e decorar da maneira que vocês quiserem. Eu vou dar só uma sugestão, vou decorar com esses verdes artificiais mesmo, que a gente compra em galhos, tira as partezinhas, desencaixa as partes menores e fica bem legal para decorar essa árvore de Natal. Cortei as pontinhas, vou colocar uma bolinha de massa em cada uma delas, para a gente poder fixar melhor ali na casinha. Abre um furinho, coloque um pouquinho de cola e encaixe o galinho.
Aqui vou colocar uma bengalinha, que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo para quem quiser aprender. Tem vários outros apliques também nesse vídeo. Para fazer a neve, eu vou usar cola branca. Vou usar Cascorés, mas vocês podem usar qualquer cola que vocês quiserem. Botem uma quantia aqui, não façam tão pouquinho, porque depois vocês vão ter que retocar para não faltar. Então, coloquei um pouco de cola. Vou colocar corante branco para deixar a neve bem branquinha. Pode botar bastantinha para deixar bem alva, bem branquinha. E aqui, aos poucos, eu vou misturando amido de milho. Até formar um cremezinho bem grossinho. A quantidade não... vocês que vão vendo. Vão misturando, vai depender da quantidade de cola. Não pode ficar tão molinha, senão ela acaba escorrendo. E aqui vocês vão acrescentando. Pessoal, já aproveitem, já deixem seu like. Se vocês estiverem gostando do vídeo de hoje, assistam até o final, procurem não pular etapas, que tem sempre uma dica. Se vocês pulam, depois vocês não vão saber fazer e vão acabar vindo me perguntar no vídeo. Então, o ideal é que vocês não pulem. É um vídeo bastante longo, mas é uma peça bem trabalhada. E como todos vocês sabem, o biscuit não é tão rápido. Se quiser fazer com bastante detalhes, ele é bastante demoradinho. Então, caso vocês quiserem, então, acelerar ou pular o vídeo, estejam à vontade. Também quem não é inscrito no canal, também já aproveita. Já vai lá e se inscreve, ative o sininho para receber todas as notificações do YouTube. E também gostaria de pedir a vocês, quando aparecer a opção hypar, que vocês vão estar me ajudando muito aqui desse lado e eu ficarei muito agradecida a vocês. Então, aqui já formei uma pastinha, ó, ela ficou bem cremosa, parece um chantilly, ó. E aqui vocês vão aplicando em toda essa parte branca do telhado e fazendo os detalhes nos verdes. Então, vocês podem usar uma espátulazinha ou até mesmo um pincel com cerdas bem duras. Eu prefiro o pincel, mas vocês façam como quiser. Eu acho que ficou um pouquinho dura, vou colocar um pouquinho mais de cola. Então, bora aplicar esse creminho e vamos lambuzar bem esse telhado. Puxe um pouquinho nas bordinhas, como se a neve estivesse caindo. Super fácil para fazer, ó. Aqui vocês colocam bastante desse creminho aqui para juntar bem a casinha, ó, no telhado. Vocês completam esse espacinho com esse creme. Então, assim, vocês vão colocando até completar todos os telhadinhos.
aqui tá pronta a casinha, vocês vão usar da maneira que vocês quiserem, vão decorar como centro de mesa, pode colocar festão na volta, que fica bem legal. Mas eu vou ensinar uma decoração para vocês bem rapidinho. Aliás, nem vou ensinar, eu vou montando aqui em ritmo acelerado. Para quem quiser montar dessa forma aqui, vai ter essa opção, que fica bem legal sobre uma base. Vou usar como base uma plaquinha de MDF redonda de 15 centímetros. Poderia ser maior, mas é a que eu tenho. Já pintei com tinta PVA dos dois lados, a parte de baixo. E aqui eu passei só uma demão que a gente vai colocar neve. Vou usar também os mesmos verdes que eu usei ali na parte de cima para decorar a casinha. E vou usar também uns pinheirinhos que eu fiz. Ficou super legal e eu achei bem legal para decorar essas peças. Então, vou colocar esses dois. Então, bora decorar a base. Vou colocar primeiro uma quantidade dessa neve na parte de trás, onde eu quero colar a casinha, que daí eu já vou colocar ela aqui na posição, colando na própria neve aqui, não vou precisar usar cola. Aqui coloco na posição que eu quiser. Deixo passar um pouquinho de neve aqui também na casinha da frente. Vocês procuram fazer essa nevezinha dentro de um pote com que tenha tampa, que daí o restante que sobrar, depois vocês vão precisar retocar depois de seca, e daí vocês vão reaproveitar o restinho que sobrar. Então, coloque aqui na base. Vocês coloquem montinhos de massa branca, onde a gente depois vai colocar o pinheirinho, encaixar aqui. E também pode fazer alguns montinhos de neve acumulada. Fica bem legal. Isso vocês vão fazer antes de colocar o cremezinho. E aqui a gente vai preenchendo. Então, o restante desse creminho que sobrar, vocês vão guardar, porque depois que tiver seca essa camada que a gente colocou de neve, vai aparecer pequenas rachadurinhas, e daí vocês vão preencher com o restinho que sobrou aqui. E partes que vão encolher também vai ficar bem rasinho de neve, também vocês preencham. Então, não vamos perder nada. Então, aqui mais uma aula concluída. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Um grande abraço a todos. Gratidão a vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.